O versículo vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Bom, todos nós sabemos que nós vivemos pela fé, é ou não é? Eu e você, nós vivemos pela fé. Nós não vimos Jesus, mas pela fé nós acreditamos na sua morte vicária na cruz e sabemos que, firmado nessa fé, nós esperamos um futuro glorioso, um futuro de esperança de salvação. Este versículo aqui, que fala, o primeiro versículo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo é muito importante porque ele define fé. Esse versículo define fé. É uma substância, ele fala aqui sobre uma substância que significa expectativa confiante. Fé é aquilo que você não vê, mas você espera. Sabe, eu estava pensando de quando a gente tinha a idade de 14, 15 anos, e quando chegava perto do nosso aniversário, a gente tinha aquela expectativa. Nós não víamos o presente, mas nós sabíamos que no dia 26 de dezembro, dia do meu aniversário, né, se você quiser gravar aí para não esquecer do presentinho, tá? Então, no dia 26 de dezembro, era aquela expectativa porque a gente já sabia que ia ganhar um presente. Não sabia que presente era, mas tinha aquela esperança. Olhando para os heróis da fé, os servos de Deus da galeria da fé, eles tinham isso também. Eles sabiam que tinha algo que eles iam receber, eles não sabiam bem o que era. Mas eles, pela fé, eles já viam, já visualizavam o que eles iam receber. A fé se alegra sem ver e sem compreender. Eu me alegro só no ver o que Jesus já fez e está fazendo através de nós. Pessoas que vêm à igreja, é salva, passam um tempo conosco, depois o Senhor recolhe elas, vão para o céu. Eu peguei e comecei a ver umas fotos antigas e vídeos antigos, e comecei a ver quantos irmãos que passaram pelo coral da nossa igreja que não estão mais com a gente. Comecei a fazer um levantamento assim, comecei a falar, ver as irmãs, irmãos que cantaram aqui, que passaram por aqui. Não estou falando daqueles que mudaram de ministério, estou falando daqueles que foram chamados à eternidade. A fé se alegra sem ver e sem conhecer, e nós sabemos que daqui a pouquinho nós estaremos com o Senhor. Duas palavras descrevem a nossa fé, eu escrevi aqui: confiança e certeza. Você confia e ao mesmo tempo tem certeza, isso é fé. E mais ainda, estas duas qualidades necessitam um ponto inicial e final seguros. Você tem certeza e é seguro de que isso vai acontecer. Muito bem. O ponto inicial da fé é acreditar no caráter de Deus. É acreditar que o que Deus disse é verdade. O que Ele falou vai suceder, vai acontecer. Isso é fé, é acreditar no caráter de Deus. O é quem diz ser quem Ele é. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Deus poderoso. Eu envio meu filho para morrer por vocês, mas daqui a pouco meu filho volta lá e traz vocês para estar comigo. Que bênção é saber disso. Bom, saber que Deus fará as coisas que Ele diz é muito importante. Quando acreditam que Deus cumprirá suas promessas, apenas de que ainda não as vemos feitas realidade, mostramos uma verdadeira fé que temos em nosso coração. Eu gosto de 2 Coríntios 4,18, eu queria até colocar isso na tela aqui,
porque esse versículo aqui, ele encaixa muito bem com esse versículo aqui primeiro. Vê o que é que ele diz ali, bota lá para mim, 2 Coríntios 4,18. Não sei se vai ser a mesma tradução de Bíblia aqui. Diz o texto ali: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Que mais? Porque as que se veem, diz o apóstolo Paulo, são temporais, passa, e as que não se veem são eternas. Deus está dizendo para nós que você precisa crer que tudo que você vê aqui é aparência e passa, mas as coisas que você não está vendo e que está preparada e que são promessas dele, essas coisas são eternas. Glória ao Senhor Jesus. E o versículo de número 2 diz: pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O bom relato era que sua fé era uma testemunha do seu relacionamento vivo com Deus. Irmãos queridos que passaram aqui pela galeria dos heróis da fé, eles tinham um relacionamento com Deus tão profundo, e eles eram testemunha disso que Deus fez com eles e preparou para eles. O versículo 3 diz: Deus, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, pela fé, nós acreditamos, não cremos numa reencarnação, nós não cremos numa evolução, de que deu um estouro, bum, deu um boom, e apareceu o mundo, apareceu as pessoas, né? E a ciência quer levar os meninos, as meninas, os estudantes a entenderem isso, que foi de uma explosão atômica aí, uma explosão que nasceu, se criou o mundo. Mas pela fé, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Deus criou o mundo a partir de materiais invisíveis a olho nu. Deus pegou do nada e fez o mundo. É mais fácil acreditar num Deus que fez isso do que acreditar numa explosão que deu e daí nasceu eu, nasceu você, nascemos aí. Bom, o versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E olha o que é que o texto disse. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora ele esteja morto, por meio da fé ainda fala. Veja que o hall da fé parece que começa aqui. O porte de entrada da fé. Essas são pessoas que eram conhecidas por sua fé notável. O sacrifício de Abel foi oferecido com fé e o de Caim não. Quando você obedece a Deus e faz conforme Deus determina, Deus recebe. Mas Caim ofereceu do fruto da terra. Ofereceu o restolho que sobrava. Não acredito que ele tenha preparado bem um presente bem lindo para trazer para Deus. Mas ele sabia que sacrifícios deveriam ser feitos diferentemente para Deus receber. Mas Abel, ele acreditou no que seus pais ensinaram para ele. E pela fé, então, Abel, ele recebeu aí essa aprovação de Deus. Agora no versículo 5, porque aqui fala sobre a galeria dos heróis da fé, e nós estamos falando sobre a fé. Estou falando sobre esses personagens, que é para nós ver se depois no final a gente tem fé para ser curado, tem fé para sair de um problema, de uma situação ruim que a gente está passando, né? Então, pela fé, versículo 5, continue colocando no quadro lá, por favor. Talvez a minha tradução aqui da Bíblia seja um pouquinho diferente, mas diz que pela fé, Noé foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Assim como Enoque foi poupado do julgamento de Deus, que veio sobre a terra, claro, se estou me reportando lá ao dilúvio, a igreja também será poupada da tribulação. Mas uma coisa interessante é que o Enoque,
ele agradou a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? Quando nós o obedecemos, quando nós acreditamos nas suas promessas, quando nós acreditamos no que ele disse. Então, assim como Noé, a igreja do Senhor vai ser poupada das tribulações que virão ao mundo. Se alguém é pós-tribulacionista, acha que a igreja vai passar pela tribulação, que nós vamos passar aqui pela grande tribulação, eu sou diferente. Eu já acho que assim como Deus arrebatou o Enoque, porque ele agradou a ele, Deus não vai deixar eu e você ficar sofrendo aqui. Nós seremos arrebatados, porque nós agradamos a Deus. Assim como Deus tirou antes do dilúvio, Deus já tirou ele. Ou pós-dilúvio, né? Foi aqui, eu acho que foi pós-dilúvio, né? Ou durante o dilúvio. Então, ao agradar a Deus, Enoque cumpriu o propósito para o qual o homem foi criado. Eu e você fomos criados para agradar a Deus. Eu terminei de ler a Bíblia mês passado, li ela, eu acho que em 7, 8 meses. E agora comecei de novo e já estou no capítulo 36 de Números. De novo, já comecei mês passado. E eu quero ler agora o Velho Testamento, eu quero ler ele em 3 meses. Ler, acompanhando, ouvindo. Agradar a Deus é importante. E não são as grandes coisas que afastam a gente de Deus. Não são as grandes coisas que nos separam da comunhão íntima com Deus. São as pequenas coisas. É como uma vida conjugal. Não é os grandes problemas que separam um casal. É as pequeninhas coisas. Que vai acumulando e se tornam grandes. Agora, no versículo 6, ele diz que sem fé, o escritor aos Hebreus diz, não sabemos se foi Lucas ou se foi Paulo que escreveu ou se foi outro, mas diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando você dobrar seu joelho para orar ou para fazer um jejum, você chega na presença de Deus crendo, acreditando que ele é poderoso e pode fazer além do que você pensa, do que você pede. Então veja que limitamos a obra de Deus em nossas vidas por meio da incredulidade. Nos falta fé para acreditar no que Deus disse. Isso é fé, é você crer no que Deus disse. Lá no Salmo 78, 41, diz que eles voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Quando nós percebemos o quão poderoso é Deus, os nossos problemas são colocados em perspectiva. Você sabe do tamanho que é Deus, o que Deus é poderoso e pode fazer por você, você descansa. Os problemas você deixa de lado. E às vezes eu encontro líderes aí novinhos, né? Que às vezes tem um embate, porque alguém disse alguma besteirinha lá na rede social, eu fico triste, abatido. Eu digo para ele, meu amigo, você agora é um líder. E o líder, ele tem que estar preparado para deixar de lado toda ação negativa que vem sobre a sua vida. Seja maduro para saber que maior é Deus que está com você, que isso aqui é o diabo que está meio chateado porque Deus está te usando. Se você está fazendo algo para Deus e o negócio está fluindo e Deus está abençoando, é claro que o inimigo vai querer botar o seu narizinho lá. Mas eu e você precisamos ser maduros e ter fé e acreditar que quando se percebe que o poderoso Deus, Ele é grande e é poderoso, os nossos problemas são tiquinhos, desse tamanho. O versículo 7 diz que pela fé Noé, agora já é Noé, não é mais o Enoque, mas é o Noé. Quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, eles viam o dilúvio? Não viam. Tinha chovido sobre a terra torrencialmente? Não tinha. A Bíblia diz que era um orvalho que regava a relva, que regava a terra. Agora, diz que pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movidos por santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Olha o que diz o texto.
Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus disse para ele: vem cá, Noé, vou mandar um dilúvio. Me arrependi de ter formado o homem. Vou destruir o homem da face da terra. Mas eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho um pacto contigo. Faça uma arca e tu e a tua família entrem lá. Eu acho que Deus deu oportunidade, pelo contexto, Deus deu oportunidade para as outras pessoas entrarem. Pense comigo, o velho Noé, ele já estava com a idade avançada, ele ainda levou 120 anos para fazer a arca. Quantas pessoas trabalharam com ele? Rapaz, já passou 1 ano, 2 anos, tem gente que passa 3 meses e ele já desiste. Deus não cumpriu. Ele, quase 120 anos, diz a Bíblia. E o que aconteceu? Quantas pessoas trabalharam com ele na arca? Quantas pessoas e vizinhos zombaram dele? Mas ele acreditou no que Deus disse. Eu estou dizendo que fé é você crer no caráter de Deus. É você acreditar no que Deus te diz. Quando Deus avisou Noé sobre as chuvas que viriam, Noé aceitou a sua palavra pela fé, embora nunca tivesse chovido antes, mas ele acreditou. Ele acreditou tanto na palavra de Deus que foi motivado pelo medo a construir a arca, porque diz a Bíblia que ele fez isso com temor, com medo. A construção da arca por Noé condenou as pessoas ao seu redor por sua incredulidade e fez dele um herdeiro da justiça. A fé de Noé o levou a uma ação positiva. E eu digo que fé e obras, elas andam de mão dadas. Você tem fé, você age. Você tem fé, você faz. Porque fé e obras andam de mão dadas. Aí eu faço tanta coisa para Deus. Mas você está fazendo com fé ou está fazendo porque brilha? Mas quando você faz com fé, sabendo que Deus vai a fazer acontecer aquilo que você pensa, meu irmão, pode ir certeiro que vai acontecer o que Deus disse que vai acontecer. A justiça pela fé produz obras que são consideradas, são consistentes com o que cremos, ao passo que a justiça aos olhos de Deus é o resultado da nossa fé, nunca de nossas obras. Primeiro é a fé, e as obras acompanham. As pessoas não são curadas porque às vezes a gente não tem pregado sobre fé, não tem pregado sobre cura divina, sobre milagre. Aí não acontece comigo, não acontece contigo, não acontece com... Mas acontece com o Félix, o pastor Félix. Porque onde ele vai, as pessoas ligam para mim: pastor, obrigado pelo pastor Félix ter vindo aqui, porque minha esposa foi curada, meu filho, pastor, foi liberto, saiu das drogas, veio. Isso não é maravilhoso? Fé. Agora, a justiça pela fé produz obras que são consistentes com o que cremos, ao passo que a justiça aos olhos de Deus é bem diferente. É o resultado de nossa fé e nunca de nossas obras. Por isso que, quando chegarmos no céu, o Senhor vai ver o que eu e você também fizemos pelas pessoas, por aqueles que estão aqui, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados. Agora o versículo 8 diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Veja que Abraão aqui, ele é chamado de pai daqueles que acreditam. E o seu primeiro passo de fé foi deixar a sua terra quando Deus disse para ele: sai da tua terra e da cidade do teu pai, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui foi, na verdade, o primeiro passo de fé de Abraão. E esse é fácil. Deixar para ir para fazer a obra de Deus, bom, mas não sabia para onde. Mas o que me chama a atenção é que ele teve coragem para acreditar no que Deus estava dizendo para ele. Ele teve fé para acreditar no que Deus estava mostrando para ele, e saiu. Você sabe no versículo 9, que ele vai dizer que Abraão vivia em tendas,
na terra da peregrinação, na terra prometida, e possuía muito poucas terras. Ele não era um homem assim, com muitas terras. Ele ainda dependia um pouco do seu pai, mas ele acreditava que Deus havia prometido todas as terras a ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o versículo 9. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Olha o versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. O que eu vejo aqui é que o coração de Abraão estava na cidade de Deus. Não estava nos tesouros e nem aqui nos edifícios terrenos. A cabeça de Abraão, ela estava lá mais além. E nós sabemos que às vezes a gente fica pegado. Como é bom ter conforto aqui. Tem uma casa boa, um carro bom, tem uma casinha de praia, coisa maravilhosa. Mas a cabeça não pode estar nisso, nessas coisas terrenas, na minha loja, no meu comércio. Abraão, o coração não estava na cidade, estava em Deus. E nesses últimos dias a gente vê profecias de Deus dizendo: levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Agora no versículo 11, aí nasce o filhinho dele lá, o Isaque. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Veja que o nascimento do Isaque foi baseado na fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Deus enviou o anjo lá e disse: olha, tua esposa vai ter vai abraçar um filho, daqui a um ano eu volto aqui. A Sara riu, e o Abraão parece, pelo entender do contexto bíblico, que ele também abriu um sorrisinho assim, meio plástico o sorriso dele, mas abriu um sorrisinho assim. Mas ele sabia que Deus iria cumprir o que havia prometido, o texto está dizendo. Deus não havia, o que aconteceu com Abraão não foi baseado na fé de Sara, porque ela diz: eu estou velha, não sou estéril. O que aconteceu com Abraão não foi também baseado na fé, na fé de Abraão, não. Foi baseado na promessa que Deus tinha falado. Tem gente aqui que já recebeu de Deus profecia, já recebeu de Deus revelação, já recebeu de Deus algo maravilhoso, que acha que não vai acontecer. Mas se foi Deus que falou para você, você tendo fé ou não tendo, vai acontecer, porque está baseado no que Deus falou. Veja, não foi baseado em Sara nem em Abraão, porque eles riram. O texto vai dizer, quando Deus lhe disse: vou dar um filho, a Sara disse: para mim, eu era uma menina lá atrás, lá sim, mas agora com essa idade, não. Eu e você não podemos duvidar do que Deus pode fazer com um velho. Por isso eu estou tomando vitamina B12 e outras coisas aí para ficar forte, porque Deus tem muita coisa para fazer ainda. Então, meu irmão, o que Deus quer fazer conosco, precisamos ter fé. Sabe que talvez pastor também pode ser menino, não pode? Né? Eu vejo os jovens pular, eu vejo os jovens se alegrar, mas eu sei, eu gostaria de fazer, mas eu não posso. Se eu pular, daqui a pouco eu tenho que ir lá enfaixar a perna, porque a osteoporose, sei lá o que, vai quebrar. Mas eu me louvo a Deus por isso. Agora, veja o versículo 12. Assim daquele homem já sem vitalidade, olha o que o texto diz: originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A Bíblia vai dizer que Sara passou da idade de procriar, né? Mais de 90 anos tinha Sara. Você tem quantos anos? Você, irmã, tem quantos anos? Tem 90? A Sara começou com 90.
E Abraão, diz a Bíblia, que ele tinha mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E o texto vai dizer que ele estava quase morto. Ele estava desanimadão, né? E mesmo assim Deus deu a ele um filho, e a Bíblia vai dizer que deu inúmeros descendentes. Eu quero que Deus olhe para mim e diz: Josué, eu tenho uma promessa contigo, eu vou fazer isso com você. Às vezes eu vou assim, às vezes morre uma pessoa querida, pessoa jovem, e eu fico ali, né, e eu sou muito emotivo. Se for pessoa de idade, eu lembro do papai e da mamãe que já faleceram, e eu tive lá na beira do túmulo com eles, e aquilo me deixa emotivo, e eu tenho que sair de perto se eu vejo alguém chorar. E sempre quando eu vou fazer um sepultamento, eu levo um pastor comigo que ela é mais forte, digo: se eu embargar tudo, você continua. Mas às vezes eu estou ali e eu estou dizendo: Senhor, tu pode levantar esse irmão daí. Já pensou, Senhor, se tu levanta esse irmão aí, que bênção que vai ser? Mas é a minha mente, é a minha cabeça. Mas eu chego a dizer para Deus assim: Senhor, se tu me mandar eu levantar o nosso irmão ali, o índio velho vai levantar. Mas falta fé. Falta ter certeza da comunhão com Deus naquele momento. Aí eu digo para Deus: Senhor, faça doer uma perna aqui minha, uma dor aguda, que eu sei que daí eu vou lá e mando ele levantar. Só que não vem a dor aguda. Deus diz: não, rapaz, tu não sabe o que está pedindo fogo do céu aí, rapaz. Então, Deus disse a ele: vocês rirão, mas o meu pacto e o que eu falo, eu cumpro. Aí o versículo 13, e hoje eu resolvi seguir versículo por versículo. Hoje eu estou fazendo diferente, eu disse que ia fazer diferente. Diz que todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Agora, olhe para isso aqui. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranhas, ou em terras. Todos os membros da galeria da fé, ou do salão da fé, que eu chamo aqui, morreram sem receber o Salvador prometido, sem receber o reino eterno, mas a sua fé nas promessas de Deus os salvou. É por isso que eu creio que um índio que está lá na Amazonas, ou que está lá isolado, tem umas tribos de índio ali no meio da Amazonas, que eles só vejo eles com helicóptero. Diz que são não é aqueles índios feios não, porque tem uns índios bem feios, mas é uns índios bonitos, sabe, alto, claros, que estão lá no meio diz que são brabos, terríveis. Eles só vejam ele por cima, não chegam lá. Eu creio, o evangelho não chegou lá, a televisão não chegou lá, quem sabe a internet não chegou lá para eles. Os governos querem botar lá para estragar eles. Deixa eles lá no meio do mato sozinhos, lá que é mais melhor, sabe? Mas eu creio que vai acontecer o que aconteceu com eles aqui, ó. Morreram sem receber nada sobre o Salvador prometido, mas eu creio que Deus tem um meio de se identificar com eles, porque eles adoram um sol, eles adoram um rato, eles adoram qualquer coisa. Eu creio que Deus tem um meio, porque Ele veio para salvar, libertar as pessoas. Agora, eles viram as promessas, foram persuadidos de que existiam, e se apegaram às promessas, e morreram e não viram o Salvador. Papai dizia: eu não vou falecer, eu vou subir na vinda de Jesus. Porque ele estudava muito escatologia, e para ele Jesus estava vindo amanhã, era o coração dele. Ele dizia: eu vou subir com Jesus. Mas já faz 30 anos que nós sepultamos ele. Mas quem sabe é o filho dele que vai subir com Jesus. Essa minha esperança, a minha fé está grande, irmão, está maior do que uma abóbora, assim, ó, está tamanho uma melancia. Não é aquela fezinha pequenina, não. Agora o 14:15 diz o versículo: os que assim falaram mostram que estão buscando uma pátria. Eles buscavam a pátria. Olha o versículo 15.
Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar para o Egito, voltar lá da onde saíram. Os santos do Velho Testamento poderiam ter retornado às terras deles, que deixaram, se seus corações ainda estivessem lá na terra. Mas eles estavam pensando em outra terra, em outra pátria, por isso não regressaram lá. Se o meu coração e o teu coração estiver nessa terra, nós vamos voltar e vamos voltar para essa terra. E vamos voltar as costas para Deus. Mas se a nossa vida aqui, sabendo que nós temos uma outra cidade, que nós somos peregrinos em terra estranha, o mundo é um lugar de passagem. E você pode saber, quantos já foram mês passado que você conheceu? E quantos amanhã vai ser surpresa para nós? Fulano faleceu. Já passaram. Mas eles poderiam retornar às suas terras. Mas eles olhavam e viam uma pátria. E eles seguiam para lá. Eles acreditavam que Deus tinha um lugar melhor para eles. E eles estavam contentes em ser estrangeiros e peregrinos na terra. Eu quero dizer para você que Deus tem um lugar melhor para nós. Deus tem um lugar muito perfeito para mim e para você. O versículo 16 diz que, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. É o que o texto diz. Não sei qual é a tradução que está lá, mas vamos ler o que está ali nesta versão ali. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. É por isso que Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E é tão interessante a gente saber disso, que os espíritos dos santos do Antigo Testamento não podiam ir para o céu até que Jesus morresse. Não poderiam ir, por causa dos seus pecados. Então eles foram para o Seol, e Seol também é chamado de inferno. Jesus ensinou que o Seol foi dividido em duas partes, sendo um lugar chamado Seio de Abraão, e o outro lugar, a outra parte, ali nesse seio de Abraão, o Abraão era o cabeça ali, desse lugar ali. Então aqueles que creram na promessa, eles foram para aquele lugar. E os outros iam para um outro lugar. Aí você vai ver lá a parábola do rico e do Lázaro, que um estava de um lado e outro estava do lado do outro. E eles se viam. E o texto vai dizer que ele gritou, Pai Abraão. Ele viu o Abraão lá também. Manda que alguém venha molhar a minha língua, que eu estou em tormentos e em chamas. Ele estava num lugar mais terrível. E a palavra de Deus vai dizer que Abraão disse, não posso, os que estão aqui não podem passar para lá, os de lá não podem passar para cá. Estamos separados. O povo de Deus é separado. Separado de quem peca, separado de quem anda errado. O povo de Deus é diferente. Não, eu tenho 3 irmãos ou 5 irmãos lá na terra. Mande que alguém vai lá avisar eles, para eles não virem para esse lugar de tormento. Ó, que coisa terrível, irmão. Pensa no que Jesus disse. Aí, eles não, lá eles têm Moisés, têm os profetas, lá eles têm o Ledenir, lá eles têm o Celso, lá eles têm o Josué, lá eles têm. Porque Deus deixou nós para pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê vai ser salvo, e quem não crê vai ser condenado. Então veja, o Salmo 16:10 diz, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso aqui está falando, já eu creio que é uma mensagem messiânica, né, falando sobre Jesus. Isaías 61:1 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então veja que antes de Jesus ter morrido na cruz, as pessoas iam para um outro lugar.
Agora, quando Jesus foi para a cruz e morreu, e ressuscita, corpos de santos, diz a Bíblia, que apareceram na cidade, andando na cidade, conversando com eles. E não foi um nem dois, foi vários santos que quando o Senhor rompeu, que abriu o templo lá, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abriu-se agora a oportunidade das pessoas irem falar diretamente com Deus. Jesus pegou a mão de você e a mão de Deus e uniu assim. Ó. Agora não precisa mais de sacerdote, oferecer novilho, oferecer sacrifício. Estava lendo hoje sobre o Balaão, que o rei Balaque mandou ele amaldiçoar o povo de Deus, e ele disse, prepara aqui uns altares. Fizeram 7 altares com novilhos e com cabritos, e ele foi falar, Deus falou com ele, disse, tu não pode amaldiçoar o que Deus abençoa. E ele começou a falar coisas boas. Depois ele disse, não, então vamos no outro lado, que lá tem mais pouquinha gente, lá mais pouquinhos israelitas, vamos lá e tu profetiza lá, eu quero que tu amaldiçoe eles. Ele foi lá, prepararam mais 7 altares com animais, e não só um tipo de animais, 2 tipos de animais, e novamente veio a palavra do Senhor, como eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado? Macumba pega em crente, meu irmão? Feitiço pega em crente? Não pega. Como é que vai amaldiçoar quem Deus abençoa? Eu e você estamos na palma de Deus, das mãos de Deus. Eu e você estamos seguros em Deus. Então como é que Satanás vai querer mexer comigo e com você? Pode até atrapalhar, porque se a gente tiver meio vacilão, né? Está orando pouco, está jejuando pouco, então daí pode acontecer. Mas pegar não, ela só vai te atrapalhar. Versículo 17. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Eu disse que o início da fé de Abraão foi quando Deus disse, sai da tua terra, da casa do teu pai, da parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso aí foi fácil para Abraão fazer. Mas esse encontro aqui, que ele teve com Deus, embora Abraão tivesse outro filho, o filho da sua carne, né? Tentou cumprir a promessa de Deus através de um jeitinho brasileiro, né? O filho da sua carne, não era o filho da promessa, era do seu desejo, da sua concupiscência. Embora ele tivesse outro filho, Deus não recebeu outro filho. Deus manda Abraão agora matar o seu filho Isaque. Assim como ele, Deus ignora nossos pecados quando cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Dos teus pecados eu não lembro mais. Deus ignora. Mas fiz isso. Aí Lutero vê uma caneta naquela visão e escreve embaixo, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purificou de todo pecado. Então Satanás pode dizer o que quiser dizer de mim, de você. Você foi prostituta. Você foi um ladrão. Você foi um criminoso. Moisés foi criminoso e foi um amigo de Deus. Raabe, Deus escolhe ela, uma prostituta, Deus diz, eu te escolho. Tu vai cuidar dos meus servos aí, e eu ainda vou te botar na genealogia, eu vou nascer através da tua semente. Que coisa maravilhosa. Então o Senhor Deus ignora nossos pecados quando nós cremos em Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado. Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu te aliviarei. Toma o meu jugo, coloca sobre ti, e eu vou junto contigo. Tu não vai levar carga sozinho, eu levo contigo. Por isso que o escritor aos Romanos, Paulo, disse assim, bem-aventurado o homem, Romanos 4:8, a quem o Senhor não imputa o pecado. Então Deus estava apenas testando a obediência e a fé de Abraão, e nunca pretendeu que Isaque fosse realmente sacrificado. Deus queria ver se ele estava crendo nele mesmo. O que aconteceu com Abraão na verdade? Eu comecei a pensar, talvez você pode me ajudar essa noite.
é que Abraão ficou tão feliz com o filho. Antes Abraão fazia altares constantemente a Deus. Ia lá no monte, botava as pedrinhas, botava um cordeirinho, oferecia a Deus. Depois que nasceu Isaac, você vai ver, não vê mais Abraão fazendo nenhum altar. Abraão ficou meio católico. Ele deixou de ser crente um pouquinho. Deixou de ter fé. Aí Deus disse, bom, tu não tem mais altar, tu não tem mais comunhão comigo, então eu vou tirar o que tu mais ama. Eu vou tirar o teu ídolo. Qual é o teu ídolo? Meu filho. Não vou na igreja porque está chovendo. Não, meu filho, deixa o filhinho em casa no berço com a tua esposa e tu vem? Ora. Não, daí tu fica cuidando dele e a tua esposa também. Ou então tu fica cuidando dele, dando uma madeira para ele, mas a tua esposa vem na igreja. É comunhão, é estar na presença de Deus. Ah, mas eu posso estar em comunhão com Deus. Não seja um desencorajado. Daí o que aconteceu? Não se vê, pode olhar na Bíblia, nos contextos bíblicos, você não vê Abraão fazendo nenhum altar. Aí Deus disse, oferece o teu filho em altar, na minha presença. E Abraão não contou nada para Sara, porque se contasse para Sara, você já contou alguma coisa para a tua esposa que tu vai fazer que ela não gosta? Dá um trabalho, não é? Dá, eu sei que é. E ele disse, não vou falar, e não falou. Onde é que tu vai? Vou lá sacrificar para Deus, tal. E levaram, e que dele o cordeiro. O menino esperto, Isaac diz, pai, está aqui a faca, o cutelo, está aqui a lenha, está o fogo, e o cordeiro não esquecemos. Deus para si proverá, meu filho. E quando chega lá, ele amarra realmente o seu filho. Ele prepara a lenha, depois ele diz, meu filho, você é o sacrifício. Eu creio que ele não ficou com medo, filho, nada. O filho disse, pai, se é isso aí, porque o filho acreditava no seu pai. Eu creio que ele se deitou e disse, pai, pode me imolar, pode me amarrar. Imolar, meu irmão, era pegar o cutelo e cortar a garganta do cordeiro. E ele levantou para fazer isso. E o anjo bradou do céu, não faças tal. Agora eu sei que tu temes a Deus. Deus só queria provar. Aí ele já viu um cordeiro que estava lá amarrado pelo chifre lá, já pegou o cordeiro, já botou ali, já ofereceu, e dali para frente você vê Abraão voltando a oferecer sacrifícios a Deus. Deixa eu perguntar a você, você quer continuar fazendo sacrifício a Deus, servindo ao Senhor, ou você quer ficar meio paradão e esperando que Deus mande uma tempestade lá? Porque se você ler na Bíblia, o Senhor diz que Deus castiga quem ama. Se o pai, sendo mau, quer fazer coisas boas pelo seu filho, mesmo pelo um ingrato, tem filhos que estão presos e a mãe vai lá para falar com ele. E ele rejeita a mãe, rejeita o pai, mas a mãe vai lá e passa por todo um processo que tem para entrar na coisa. Eu estou falando até de esposa de pastor que foi lá para ver o seu filho. E disse, pastor José, a vergonha que eu passei. Tive que me despir. E tive que fazer coisas lá para ver se eu não estava levando nada para o meu filho, que era um drogado. A esposa de um pastor. E chorou com a gente. Deus havia dito a Abraão especificamente que ele teria descendentes por meio de Isaac. E visto que Isaac não tinha filhos neste ponto, né, o Isaac também não tinha, Abraão sabia que Deus restauraria Isaac à vida, se necessário fosse. Porque o Isaac era o seu herdeiro. Agora, ia matar o seu filho? Ia voltar lá para o outro menino lá, como é que era o nome do outro? O Ismael? Não. Ele creu na promessa. Deus pode, eu posso até queimar o meu filho e Deus ressuscitar ele da cinza. Isso é fé. Por isso que ele está aqui na galeria dos heróis da fé. Olha o versículo de número, Gênesis capítulo 22, versículo 5. E disse Abraão a seus moços. O que é que ele disse aos moços? Vamos botar na tela? 22, de Gênesis capítulo 5. O que é que ele disse
ao moço quando ele estava subindo para ir oferecer seu filho. Olha a fé dele. 22, 5. Só inverter ali, por favor. E disse Abraão aos seus moços, porque foi com os moços ajudando a levar os servos, né? E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ele sabia que ele ia matar o filho dele, mas ele sabia que Deus poderia ressuscitar ele da cinza. A fé dele, por isso que ele é tido como o pai da fé. Então existe paralelos entre Abraão oferecendo Isaque e Deus sacrificando seu filho amado.